Teve o discurso do presidente Jair Bolsonaro de manhã lá em Brasília, mais moderado do que foi a outra vez, né? Lembrando que lá a cerimônia é uma cerimônia mais oficial, no Rio de Janeiro é menos oficial, apesar de estar ali do lado do Forte Copacabana, ter tido desfile antes de veículos do Exército, entre outras coisas. Mas o discurso foi mais moderado, tirando um ponto ou outro ali, e aí é uma questão de gosto pessoal, de coisas que o presidente disse no contexto de momentos em que ele tocou pontos que são relativos à eleição e outros pontos que não são relativos à eleição, mas num tom menor mais baixo do que no ano passado, né? Muito mais baixo. O mais importante para o Bolsonaro, no que está acontecendo hoje nessas manifestações, na Paulista, em Copacabana, assim também em Brasília, é mostrar apoio popular, né? Acho que esse é o ponto central, porque você tem multidões nessas cidades e claro que no caso da Paulista, no ano passado, ele discursou, né? Então isso atraiu mais gente, mas a Paulista está com muita gente. Copacabana também empilhada e também em Brasília havia uma multidão, então isso é normal. Essas reclamações, inclusive do Ministério Público Federal, de que há uma utilização do ato comemorativo, um ato de Estado, para transformar isso numa campanha eleitoral, convenhamos, sempre o 7 de setembro foi usado pelo presidente, por governadores, por prefeitos, até por ditadores, para fazer política, né? Então isso não tem nada de excepcional. O fato é que, para o Bolsonaro, o importante é mostrar as multidões nas ruas, né? Ele até menciona isso, né? Fala em data-povo e tal, que virou uma expressão bem comum este ano, né? Uma espécie de contraposição, de contraponto aos institutos de pesquisa, principalmente o Datafolha, que é o mais famoso e por isso é o mais citado. E há outras manifestações da oposição, em São Paulo, no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, né? Ao grito dos excluídos, que é tradicional, em Brasília principalmente é tradicional, mas acontece também em outras capitais. Então você tem aquilo que é natural numa data como essa, manifestações do governo, manifestações da oposição e, claro, o Bolsonaro vai mostrar imagens dessas multidões e tal, mas havia essa preocupação mesmo, Ronald. Havia essa preocupação, principalmente do pessoal do Centrão, a parte do Centrão que apoia o Bolsonaro, porque uma parte do Centrão está com o Lula, uma parte está com o Bolsonaro, mas essa preocupação de que não houvesse escorregões verbais assim violentos. Escorregões sempre há, né? Alguns até propositais, mas escorregões que pudessem provocar novos problemas, novos desgastes, principalmente em relação ao eleitor que está em dúvida, ao eleitor independente, aquele que não é eleitor incondicional do Lula ou do Bolsonaro. Esse é o cara a ser buscado por ambos. Por ambos. Então, é aí que os escorregões acontecem, não é? O Lula sabe disso. Ele sabe, por exemplo, que aquilo que ele falou lá atrás sobre o aborto custou votos nesse eleitorado independente. E o Bolsonaro sabe que diversas coisas, inclusive o vagabundo que ele mandou na semana passada, ou nessa semana, já não me lembro mais, é tanta falação, mas que também isso tira voto, sabe? Isso assusta pessoas que não são eleitores incondicionais de um ou de outro. Mas acho que o discurso dele, pelo menos em Brasília, foi sossegado, né, para aquilo que o Bolsonaro geralmente fala. E ele pode mostrar, inclusive no programa eleitoral, etc., embora sejam coisas distintas, né, uma solenidade de Estado, mas convenhamos, aquela multidão que está em Copacabana, que está na Paulista, não está lá só por causa do 7 de setembro. Menos pelo 7 de setembro e mais como apoio ao Bolsonaro, essa é a realidade, né? E lá no Rio, claro, a expectativa é para o que o presidente vai falar, vai estar em cima ali de um palanque, meio trio elétrico. A praia tem uma multidão, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana também, e toda a região, né? Toda a região ali do Forte, onde mais há concentração, e há uma área isolada na praia, que é exatamente para onde está virado o palanque onde está o presidente. E deve falar daqui a pouco. Esse é o discurso mais esperado, né? Porque é um discurso mais desprendido das questões oficiais lá de Brasília,
quando normalmente acontece o desfile militar e toda a cúpula militar lá está. Então, muito aguardado o discurso do presidente na capital do Rio de Janeiro, e a gente vai daqui a pouco voltar para falar. Né, tá lá. E já a imagem dele no palanque já apareceu, já faz um tempo, né? Ele já subiu, já desceu, já voltou, e se espera aqui que ele comece a falar. A gente vai